bate-papo, impacto da anquiloglossia nas funções orofaciais, com a doutora Roberta Martinelli e doutora Débora Catoni. Passo a palavra para vocês agora, doutora Roberta e doutora Débora. Eu e a doutora Roberta discutimos um pouquinho em relação a esse formato de bate-papo mesmo, então participem, tragam as suas dúvidas, e a ideia é a gente falar do impacto da anquiloglossia um pouquinho em cada função. Então, eu vou começar aqui, né, doutora Roberta, passo a palavra para você, para a gente começar a discutir quais são os impactos mais comumente encontrados, observados, né, nas funções orofaciais. Então, dou a palavra a você. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço imensamente o convite da Fonotrade, em especial a Alegra e Débora, para estar aqui hoje com vocês, para falar sobre o impacto da anquiloglossia nas funções orofaciais. Quem é da área da motricidade orofacial não tem problema em entender qual é o impacto, né? Porque a gente sabe o quanto a língua é importante para a realização das funções orofaciais. É, é, eu sempre gosto de falar que é, uma das primeiras funções da língua, na verdade, é a posição de repouso dela, né? E que a gente muitas vezes negligencia essa posição de repouso, né? E ela já está consagrada na literatura como sendo primordial para ajudar na expansão da maxila. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa anquiloglossia, essa língua não vai se posicionar adequadamente no repouso. Então, qual é o impacto disso na expansão da maxila? Hoje a gente tem muitos estudos que colocam, né, que a falta desse acoplamento da língua ao palato vai levar a um palato mais estreito, mais alto, que aí vai dificultar realmente todo esse processo de expansão da maxila, que vai impactar diretamente nas funções orofaciais. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é sempre na posição de repouso da língua. Eu sempre brinco, né, Débora, porque a gente se preocupa tanto, tanto, tanto com as questões de tratar a respiração oral, né? Então, não pode deixar esse respirador oral, tem que tratar, tem que dar terapia, tem que posicionar essa língua, tem que melhorar essa respiração. A gente pensa muito nos pacientes que têm os hábitos orais, tirar os hábitos, porque tem que posicionar essa língua, e a gente negligencia a anquiloglossia, onde a condição clínica é a mesma, ela não vai mudar. É a língua baixa, que não permite que essa língua se acople ao paladar, ao palato, e aí e nós vamos ter impacto. E isso desde bebê, né? Desde do bebezinho, porque a língua presa, a anquiloglossia, ela vai impedir que essa língua fique na posição do repouso desde bebê. Então, o impacto no crescimento crânio-facial, ele é intenso, porque eu não vou ter uma das funções da língua já ao nascimento, né? Então, eu sempre falo, porque as pessoas falam assim, ai, tem que impactar na amamentação, tem que impactar. Eu falo assim, calma, que a gente tem que pensar em todas as funções da língua. Eu posso ir falando, Débora, ou você vai eu posso ir falando? Pode, pode sim. Porque eu vou encadeando, eu Pode, começo, eu encadeio, né. pode. Todo o seu raciocínio, desde o bebê, né? E aí a gente É, vai seguindo no desenvolvimento. E também fiquem à vontade de vocês fazerem as perguntas. as perguntas. Aproveitem, né, a presença da doutora Roberta aqui conosco É. hoje. E aí, se eu penso que essa patologia, ela já está presente desde o bebê, e se eu já penso que uma língua baixa na cavidade oral num bebê vai levar a que essa mandíbula também abaixe e que os lábios entreabrem, o que que isso vai acontecer? Favorecer a respiração oral, né? Porque eu vou ter toda uma condição anatômica que vai favorecer uma respiração oral.
Qual é o impacto disso a longo prazo? Nós vamos ter aula com a Vanessa Ieto, que vai falar dos distúrbios respiratórios do sono. E aí a gente vai ver que desde de pequenininho eu já tenho esta característica desde bebê e que isso não foi considerado ao longo da vida, né? E hoje eu falo que muito do que a gente vai conseguir provar nas questões da anquiloglossia vai ser exatamente dos distúrbios respiratórios do sono. Porque a gente está tendo muitos estudos correlacionando a anquiloglossia com os distúrbios respiratórios do sono, pela própria posição da língua, que favorece uma respiração oral, principalmente, segundo a literatura, durante o sono, né? Então, meio que fui pulando, porque vou falar das funções e aí a gente vai. Quando eu penso em sucção, e eu penso em sucção, vamos pensar no bebezinho, o que que a gente vai ter em relação a tudo isso? Será que todos os bebês com língua presa vão ter problema na sucção? Será que todas as mães vão ter dor? Será que todo bebê vai ter dificuldade na pega? Óbvio que não. Por quê? Porque se eu penso que a sucção depende do bebê e depende da mãe, eu vou ter características anatômicas do bebê e características anatômicas da mãe. Então, se eu tenho um mamilo que favorece, um mamilo protruso, elástico, uma alta produção de leite, esse bebê vai mamar. A questão não é se o bebê mama, é como ele mama, como ele organiza a sucção. O professor Hilton também vai dar aula nesse curso, né? E aí ele vai ver todas as questões da ultrassonografia, só que para fala. Só que nós estamos fazendo pesquisa, porque eu participo do grupo de pesquisa do Dr. Hilton, a gente já viu na ultrassonografia que eu tenho uma diminuição da amplitude desse movimento quando tem anquiloglossia. Então, essa língua não faz o mesmo movimento, né? Só que o nosso olhar não vê. A gente não tem visão de ultrassom nem de raio-x. A gente está vendo o global. Então, assim, eu digo que realmente não dá para correlacionar na primeira semana de vida dor e dificuldade na pega com anquiloglossia. E nem pode. E nem pode. Né? Porque os estudos longitudinais falam que a sucção ela vai passar por um processo de amadurecimento. E esse processo de amadurecimento vai acontecer ao longo de 30 dias de vida. Por isso que eu sou contra as pessoas que estão avaliando sucção e deglutição durante a amamentação e correlacionando com o frênulo e mandando para a cirurgia na primeira semana de vida. Não pode, não deve. Deve sim ter o manejo da amamentação, mas não correlacionar com a anquiloglossia. São questões diferentes, né? Porque qual é o impacto maior da anquiloglossia na sucção? Eu vou ter sempre uma resistência maior ao movimento. E a gente sabe que nós temos fibras, que eu não vou contar quais. A gente tem fibras musculares na língua do bebê diferentes da língua do adulto. E que esse bebê vai se cansar com mais facilidade. Então, na sucção, a gente tem todo esse panorama, né? Eu sempre falo que tem um estudo que ele coloca assim, que eles acompanharam os bebês com anquiloglossia assintomática. Eu não sei o que é a anquiloglossia assintomática. Para mim, se tem anquiloglossia, tem sintoma, né? Mas eles acompanharam com anquiloglossia assintomática durante 6 meses. Só que, paralelo a isso, eles foram publicando vários estudos. Então, relatos de caso dizendo que a anquiloglossia não impactou. Só que de 8 casos, 4 desmamaram. Então, não impactou, né? Segundo eles, não impactou. Ah, que a anquiloglossia não interfere no ganho de peso. Mas não interfere mesmo, porque vai depender da produção de leite da mãe e do quanto essa mãe está disponível para amamentar esse bebê. Aí depois eles publicam um terceiro artigo e diz assim: então, a anquiloglossia assintomática, bebês com anquiloglossia assintomática desmamaram a partir do 3º mês. Então, era uma anquiloglossia assintomática? Óbvio que não.
Então, as pessoas estão aí confundindo terminologia. Eu acho que as pessoas precisam estudar mais, né? Eh, eu não vejo anquiloglossia como sendo assintomática, desde que você saiba olhar qual é o sintoma, né? E não esperar que tenha um sintoma que não está totalmente correlacionado com a anquiloglossia. Então, nas questões de sucção, é isso. Quando a gente pensa em deglutição, então, vamos pensar, a fase oral da deglutição, ela é toda feita pela língua. Tem que fazer a propulsão do bolo. Como é que a gente vai fazer essa propulsão do bolo? É impossível fazer na anquiloglossia? Óbvio que não. Nada é impossível na anquiloglossia. Porém, esse paciente vai fazer ajustes na deglutição. Vai fazer compensações. E é esse o papel do especialista em motricidade orofacial. É essa visão que começa a aparecer, porque nós vamos ver como essa deglutição é feita, né? Se a gente pensa em mastigação, o paciente com anquiloglossia vai deixar de mastigar? Não, senão todos morreriam, né? Ou estariam com sonda, né? Não vai mastigar. A questão não é se mastiga ou não mastiga, se come ou não come, é como mastiga e o que come. Então, e quem faz essa avaliação, por isso que eu fico muito brava quando outras áreas fazem a avaliação que é do fonoaudiólogo, né? E colocam algumas características como sendo verdade, uma vez que não tem o conhecimento aprofundado desta função. E a gente sabe que os movimentos da língua eles são fundamentais para a mastigação. Né? Tem um estudo que foi um estudo japonês, que eles queriam saber qual o impacto dos movimentos da língua na eficiência mastigatória. Não tem nada a ver com anquiloglossia, eles nem citaram. Muito pelo contrário, os autores, eles impediram o movimento da língua com o aparelho, de línguas normais, com o aparelho, né? E aí o que eles viram? Que a eficiência mastigatória é extremamente reduzida quando os movimentos da língua são limitados. Então, esse estudo veio para mostrar, olha, vamos acordar, porque o movimento da língua ele é importante para a mastigação. Seja para manter o alimento no dente, seja para lateralizar o alimento, seja na hora da propulsão durante a deglutição. E tudo isso é encadeado, mastigação e deglutição são encadeadas. E a gente tem que pensar nisso. Mas não impede de fazer aí absolutamente nada. Eu digo que a anquiloglossia vai permitir todas as funções. Cabe a nós decidir, mostrarmos qual os ajustes, quais as compensações que esse paciente está fazendo para realizar essas funções, né? E aí vamos pensar em fala. E fala, né? A anquiloglossia vai impedir de falar? Não. Então, assim, qual o problema da fala? A gente não tem evidência, teoricamente. Mas quando você faz a análise, né, você vê das revisões sistemáticas que falam que a anquiloglossia não está correlacionada com a fala, qual é a pergunta? É isso que a gente tem que ver. O que que os autores estão perguntando? E os autores, eles perguntam se a anquiloglossia interfere na inteligibilidade da fala. A anquiloglossia não vai impedir a gente de entender o que o outro está falando. Não é isso. Então, se a gente continuar com a mesma pergunta, a gente nunca vai ter evidência científica. A questão é que a pergunta tem que ser mudada, porque a anquiloglossia ela interfere na produção do som, na forma como esse som é produzido. E para isso a gente tem estudos que mostram que eu vou ter uma ou mais compensações da língua na tentativa de produzir corretamente esse som. A anquiloglossia vai atrasar o aparecimento da fala? Não. Apesar de muitos estarem dizendo que sim, né? Mas a literatura também já fala que não. Por quê? Porque as questões do aparecimento da fala, elas são fonológicas, elas não são fonéticas. Elas são fonológicas. E os primeiros sons, que são pã, bã, mã, não tem nada a ver com a língua. Então, não impede de começar a produzir os sons da fala.
Então, a anquiloglossia, ela está, sim, relacionada com ajustes que esses pacientes fazem na tentativa de produzir, principalmente os sons que envolvem ponta de língua, mas não são só esses sons, né? E cabe ao fonoaudiólogo descrever a produção desse som, porque ela não é igual, isso eu garanto, que ela não é igual. Por quê? Porque a gente fez estudo e a gente viu que os pacientes, eles inventam N possibilidades de compensar com movimentos de língua. Então, não tem produção igual. Tem produção parecida, mas não tem igual também. E cabe a nós dizermos, está compensando porque está usando X, Y, Z para a produção desse som. Então, eu penso, muitas coisas a gente não tem evidência, mas muito a gente já tem, né? Eu falo assim, quer dizer, não tem evidência não, eu acho que tudo a gente tem evidência, porque tudo a gente já tem estudo. A questão é que a gente precisa aprofundar nesses estudos. Então, assim, saiu uma revisão sistemática analisando todas as questões dos freios orais de um modo geral, né? Freio labial, frenolingual, as bridas e tudo mais. E aí, o que esse estudo mostrou, que esse estudo é agora de 2025, a gente teve um boom, um arranque imenso no nível de evidência da anquiloglossia, do impacto da anquiloglossia, o que não acontece com os outros frenos, né? Então, o da anquiloglossia, o freno lingual, ele teve um boom em termos de produção científica e vai ter mais. O que acontece? Nós temos estudos bons e estudos ruins, como qualquer outra coisa. Então, o que que nós temos que ter? Bom senso e senso crítico. Tem que ter os dois. Bom senso e senso crítico. Para ler e analisar os artigos científicos, né? Então, são essas questões. Nós temos artigos muito bons e temos artigos muito ruins, né? Com muito viés. Que é isso, como qualquer outra patologia. Não ia mudar. Então, eu penso que é isso. Não sei se respondi. Muito. E doutora Roberta, entrando mais, aprofundando mais na área da fala, quais seriam as compensações, mais comumente observadas? As adaptações, compensações, a gente sabe que é bem individualizado isso, né? Cada, paciente vai ter uma gravidade aí, uma classificação da anquiloglossia. Mas o que que você poderia falar que quais dos grupos de sons mais acometidos? Olha, os sons mais difíceis, né? Os que exigem a ponta de língua. Só que o que que acontece? Quando eu tenho, por exemplo, um t, d, n, se eu fizer tá e colocar entre os dentes, beleza, vai sair o som bonitinho e tá tudo bem. Quando eu preciso de mais refinamento desses sons, um l, um r, por exemplo, aí a coisa vai pegar, né? Então, não quer dizer que o paciente não vai conseguir produzir, ele vai, mas ele vai fazer ajustes para isso. O que é interessante saber, e não é só esses sons, né? Esses são os mais incidentes. A gente pode ter no san, no zan, no chan, no jan, a gente pode ter ajustes da própria fala como um todo, que são os desvios mandibulares, né? Então, esses pacientes desviam muito a mandíbula para produzir os sons, fecham mais a boca. Então, a gente tem algumas características. Mas o que eu penso, Débora, é que as pessoas se preocupam muito com as distorções auditivas, né? E hoje a gente sabe que nós podemos ter distorções auditivas e distorções visuais. Nem todo paciente com anquiloglossia vai ter a distorção auditiva, mas todo paciente com anquiloglossia vai ter distorção visual. Então, o que é uma distorção visual, né? Eu escuto o som e ele está bem próximo do que é esperado, mas quando eu olho o movimento da língua, de lábio, de mandíbula, não é o esperado para aquele som. Isso são as distorções visuais, né? Diferente das distorções auditivas, que o som que eu produzo é diferente do som esperado.
Então, por exemplo, se eu quero falar arara e eu falo agaga, auditivamente esse som está distorcido, né? E eu posso ter o conjunto dos dois, auditivo com visual, que é o mais comum, né? Nos casos de anquiloglossia, é o mais comum, mas sempre predominando o visual, as distorções visuais, né? Essas são as que mais predominam. Essa era a minha próxima pergunta, em relação Ah! às distorções, e a gente teve uma discussão muito boa, muito produtiva na Abramo, naquela mesa, né, de fala, enfim, e são conceitos que o clínico tem que saber, e conceitos que, inclusive, estão no capítulo de fala do Tratado de Fonoaudiologia 2025, e que a professora Roberta tem trazido aí, divulgado, né, esses conceitos. Em relação, professora Roberta, aos mitos, né, quais são os mais comuns? Você comentou da inteligibilidade de fala, né, se a anquiloglossia traz atraso de fala, e a gente observa muitas correlações, né, com a anquiloglossia, até com atraso no neurodesenvolvimento, torcicolo congênito, né? Eu queria que você apontasse as suas considerações sobre essas correlações que muito comumente têm chamado a atenção dos profissionais por até vou ser ousada, né, por um sensacionalismo em rede social, enfim, e que a gente tanto luta para combater, né, o que é sensacionalismo, o que é divulgação sem base científica e o que a ciência mostra. Então, eu queria que É. você comentasse esse leque, né, de temas que estão muito comumente associados com a anquiloglossia. Antes de eu comentar, eu vou só dizer, nós temos 2 estudos hoje que analisaram as mídias sociais com relação ao tema de anquiloglossia. A gente já tem 2 estudos publicados, né. E aí, o que eles falam? O primeiro estudo fala que existe uma grande quantidade de desinformação, e que se precisa tomar muito cuidado com as informações das mídias sociais, né, das redes sociais. E o segundo analisou em porcentagem. E assim, 11,3% das publicações tem alguma base científica. 11,3. Isso quer dizer, 89% mais ou menos das publicações não tem evidência científica nenhuma. Então vejam, isso é muito sério e as pessoas estão usando isso como critérios para a clínica, que não deveria, né. Então quando a gente pensa: "Ah, então, será que" vamos pensar lá do bebezinho, né, então: "Ai, o bebê, ele tem anquiloglossia, a anquiloglossia vai causar o torcicolo congênito". A gente está varrendo a literatura. Pode ser que cause? Pode ser, né, mas tem algum estudo falando disso? Não. Não estudo confiável, pelo menos, né. Então, será que tem uma relação direta? Aí quando a gente vai ver a justificativa, é assim: "Ai, porque ele sugou errado intraútero, então ele mexeu a musculatura errada, e aí ele vai ter um torcicolo congênito". Viu? A sucção intraútero é uma sucção extremamente primitiva, não tem vácuo, não tem pressão. O movimento da língua é totalmente diferente. Por quê? O movimento antero-posterior é assim, ó, não faz movimento ondulatório nenhum, porque não tem retirada de leite, não precisa ter compressão de mamilo. Então, será que este movimento só assim é capaz de causar o torcicolo congênito? Né, então, hoje a gente sabe que o torcicolo congênito, ele é e aí a gente tem estudos, na sua grande maioria, posicional, ele é de posição, aquele bebê que ficou muito tempo, encaixou precocemente, não se movimentou muito, ele pode ter uma tendência a ter o torcicolo congênito. Então, hoje a gente sabe, os estudos mostram que ele é posicional e que não tem a ver com anquiloglossia. Aliás, não tem estudo com anquiloglossia.
né? Não que eu conheça. Né? E olha que eu sou macaca de bases de dados, né? Isso é uma das questões. A outra questão é se a anquiloglossia vai causar atraso motor. Então, o bebê não fica no tummy time, não vai engatinhar, não vai andar, não vai... Se a gente fizer uma varredura nas pessoas que estão aqui hoje, garanto que eu vou encontrar gente com língua presa, em pé, ereto, né? E sem atraso motor nenhum. Então, será que a anquiloglossia ela vai causar isso? Pode ser que tenha relação? Pode ser. Não dá para dizer em ciência que não tem ainda. O que não tem é nenhum estudo correlacionando isso, né? Como eu participo de vários grupos de pesquisa, a gente tem um grupo que está fazendo todo o acompanhamento longitudinal. Vamos ver se a gente consegue ou não ter algumas respostas, né? Mas isso é a longo prazo, não dá para a gente hoje afirmar absolutamente nada. Outra questão que me incomoda muito é a questão do refluxo, né? Então, a anquiloglossia vai causar refluxo. Isso é muito contestado na literatura. Por quê? Primeiro que o bebê ele tem o refluxo que é fisiológico, né? E que vai melhorar aí ao longo do tempo. Agora eu vou falar do refluxo patológico, né? E que deve ser tratado. O que que acontece com isso? Quando eu tenho, vamos pensar que esse bebê tem um refluxo patológico e não o fisiológico, né? Ele vai ter uma característica muito parecida com o que o bebê com língua presa tem, que é a aerofagia. O bebê engole ar. Então, os sintomas gastrointestinais, eles são muito parecidos. E aí as pessoas estão dizendo, o bebê com língua presa, com anquiloglossia, tem refluxo. Não é refluxo. É a aerofagia, porque esse bebê tem uma tendência a engolir mais ar e vai ter uma sintomatologia parecida. Pode ter, né? Porque nem todos vão ter. Não dá para dizer 100% em tudo, né? Que mais? Atraso motor, Esses temas já são os mais que é, presentes e é. que geram aí E assim, discussões, né? estão mandando. Ah, e tem uma outra coisa: o frênulo submucoso, né? Então, o frênulo submucoso, ninguém olha ele. Olhou, falou que é submucoso, vai para cirurgia. O que é isso? A gente só manda para cirurgia a hora que a gente vê o frênulo, e é possível ver, né? O frênulo submucoso, a gente faz manobra específica para visualizar esse frênulo. E a partir das características dele e do impacto dele na língua que você indica ou não. Só que a gente sabe que a grande maioria não é cirúrgico. E as pessoas estão, é submucoso? Vai para a cirurgia. Por que isso? Porque a gente tem hoje sistemas de classificação não validados que coloca isso. Então, se a gente pega a classificação de Corilos, por exemplo, a classificação de Corilos nem teve estudo. A classificação de Corilos foi publicada no boletim médico, não foi publicada em periódico científico. Nem teve estudo. E as pessoas saem utilizando isso. A classificação de Kotlow teve estudo? Teve para classificar só. Não teve validação nenhuma. Saiu agora uma revisão sistemática, agora, setembro, agora, comecinho, né? Que analisou todos os instrumentos. E aí, o que esta revisão mostra? Que estes instrumentos que falam que o submucoso é cirúrgico, eles não são confiáveis, que eles não foram validados. Então, a gente precisa tomar cuidado também com o instrumento ou com a classificação que a gente está usando, né? Se é confiável ou se não é confiável. Porque hoje se usa tudo. Ai, é grau 4. Ai, é grau... Viu? Baseado em Corilos, que não é validado, então eu vou só dizer é grau 4, que aí falam que é anquiloglossia posterior. Né? O submucoso é uma anquiloglossia posterior. E a gente tem a Academia Americana de Pediatria contrária, a Academia de Otorrino e Cirurgia de Cabeça e Pescoço contrária a essa terminologia, a ABM, que é a Associação de Medicina da Amamentação, contrária a essa terminologia, e os estudos de anatomia
de dissecação, dizendo que isso não é real. E a gente continua ainda usando uma coisa que não foi publicada nem em periódico científico. Então, a gente tem que repensar a prática, né? Que prática é essa que nós estamos seguindo? Isso é muito sério. E isso acaba fazendo com que pessoas que atuam corretamente, profissionais que atuam corretamente, que fazem uma avaliação coerente, correta e façam as suas correlações, acabam caindo no descrédito, porque colocam todo mundo no mesmo pacote, né? Todos os profissionais. Eu falo assim, a gente demorou tanto, professora Débora, Lilian, Adriana, a gente é da época que a fonoaudiologia, a gente passou por um descrédito imenso dos profissionais, dos outros profissionais da saúde, não passou? Porque eles falavam que a gente só fazia exercício, né? Será que a gente vai voltar nesse tempo? Porque foram muitos anos de construção de evidência científica para a gente chegar onde a gente está hoje. E assim, ver isso destruído é muito complicado, porque as pessoas já estão dizendo. Ah, vai para a fonoaudiologia para fazer exercício, vai fazer exercício. E fono não é exercício. Fono é muito mais que exercício. Exercício qualquer um pode fazer. Fono é muito mais do que isso, né? Então eu penso isso. Perfeito. Tem uma dúvida aqui da Graziele. É verdade o mito que com exercícios de MO tem como alongar, entre aspas, o frênulo? Ah, então. Depende, Graziele, porque nós temos 2 estudos publicados, né? Então vamos lá entender. O primeiro estudo, não, vou falar de um estudo que não é o primeiro, ele veio depois, mas é o que eu vou falar primeiro. Existe um estudo que diz que o frênulo pode alongar, sim, né? Só que esse estudo foi feito em cadáveres com frênulos normais. Então, essa é uma característica. Quem lê esse estudo vai falar assim: ah, então o frênulo alonga. Por quê? Porque esse estudo foi feito em cadáveres com frênulos normais. Aí a gente tem outro estudo que foi feito com frênulos retirados durante a cirurgia de crianças com anquiloglossia e analisados histologicamente. Então, esse estudo mostrou que o frênulo não alonga na anquiloglossia, tá? Porque a constituição histológica dele é totalmente diferente. Ele tem alta concentração de colágeno do tipo 1, aquele que está presente em ligamentos e tendões, é altamente resistente à tração. E as fibras elásticas estão agrupadas em feixes próximas do epitélio de revestimento, quando elas deveriam estar esparsas e longe do epitélio de revestimento. Então, a constituição histológica não permite que o frênulo seja alongado com exercícios. Perfeito. Esse é sempre um tema também, né, professora Roberta? A Sempre. Graziele aqui está te agradecendo. E nos casos de frênulos duvidosos, né? Porque eu falo que é fácil quando a gente tem um frênulo normal, típico, ou quando está muito alterado, né? E qual seria a conduta que você sugere no caso dos frênulos duvidosos, que também podem ser variados, né? Sim. Só a Graziele está perguntando, somente a anquiloglossia que não alonga? Depende do que você considera anquiloglossia. Então, vamos lá, Ah, que existem várias definições. Hoje, a anquiloglossia é tudo aquilo que limita o movimento da língua, tá? Não é só aquela que é colabada ao assoalho da boca, tá bom? Então, é qualquer alteração de frênulo que limite o movimento da língua é uma anquiloglossia, tá bom? Aí esqueci tua pergunta, Débora. vou priorizar aqui a pergunta dos colegas participantes. E a Tá. Heloíse, ela pergunta: com frênulo alterado, pode afetar fonemas como k e g? Não. Nenhum estudo até hoje mostrou isso, né? Até por conta que o frênulo, ele limita, quando ele está alterado, ele limita a parte anterior, a lâmina da língua,
né? Então, ele está aqui, ele limita a lâmina da língua, né? Então, não tem relação com o can e o gan. Perfeito. A Heloísa está agradecendo. E eu tinha comentado sobre os frênulos duvidosos. Ah, é verdade. Então, os frênulos duvidosos em maiores, né? A gente tem bebês também, mas em bebês a gente consegue ver algumas características mais rápido e a gente tira da dúvida, né? Nos maiores, o que que acontece? Já tem as funções, ou instalando ou já instaladas, né? Em alguns casos, nesses duvidosos, a gente faz o que a gente chama de terapia diagnóstica, quando a gente não consegue fechar, né? Eu mostrei na Abramo, na minha palestra, eu mostrei um frênulo que eu falava assim, né? É um frênulo longo, indo até próximo do ápice, mas longo, a língua tinha movimento, formando uma fendinha lá na ponta, já tinha movimento. Só com essas características eu não conseguia fechar o diagnóstico para encaminhar para a cirurgia. Não fechava, né? E aí, o que que a gente propõe? De 3 a 4 meses de terapia. Se eu consigo colocar, instalar, melhorar esta fala sem compensações, porque o importante é fazer sem compensação, né? Que eu posso instalar com compensação, e aí é pior, porque ele vai carregar o resto da vida. Não é cirúrgico. Esse que eu levei para Abramo era cirúrgico. Trabalhamos, ele não, a língua dele dançava, ele não, na hora da produção do Irã, ele não conseguia um menino de 12 para 13 anos, né? Que já tinha todo o controle, com bullying na escola, não queria mais ir para a escola, né? E eu vou ficar esperando quanto tempo? Porque é um paciente que já tem esse controle, que já consegue tentar fazer, e ele não conseguia. Foi para terapia. 4 meses depois da terapia, ele estava com o som instalado, né? Então, vejam, tem casos que a gente tem que fazer terapia para ver se era cirúrgico ou não. Então, fiz terapia, não melhorou, foi para a cirurgia, voltou, conseguimos a produção do som corretamente. Perfeito. Muito obrigada. A Ana pergunta: no caso de frênulo visualmente alterado, você indica frenectomia imediata, como a pediatria realiza ainda na sala de parto? Então, na verdade, não é frenectomia que se faz em bebês, é a frenotomia, né, que é o corte. Penso que tem outras coisas mais importantes para ser feita na sala de parto do que a cirurgia. Primeira coisa que tem que ser feita é a hora de ouro, que a maioria não faz, né? Porque a gente tem que pensar no processo aí de amamentação. Mas eu também entendo aqueles que estão em hospitais muito grandes e que são referências e que esses pacientes vão para o interior e acabam sem tratamento de se fazer. Eu penso que não é o ideal na sala de parto, apesar de muitos estudos mostrarem que é feito, né? Nós mudamos o protocolo aqui no hospital que eu trabalho. A gente não faz, a gente espera a pojadura, né, que é a descida do leite, e aí eles são submetidos ao procedimento cirúrgico. É muito mais fácil você colocar o bebê para mamar quando tem a descida do leite ou do colostro, que for. Mas o melhor é o leite materno. Perfeito. Você comentou em relação à terapia, né, para esses frênulos duvidosos, e a terapia pré-frenectomia. O que que você tem a dizer, doutora Roberta? Nossa, essa foi uma pergunta ontem, numa discussão de casos da Academia Latino-Americana de Freno Lingual. É a questão da terapia pré, né? E a gente viu que existem, sim, profissionais que fazem a terapia pré nos alterados, né? Então, já diagnosticou a limitação do movimento da língua, vai fazer terapia para engramar
o movimento, porque foi essa a justificativa ontem. Então, vamos engramar, é uma tentativa de engramar novamente o movimento de elevação da língua, com uma língua presa, né? E ainda eu gostei muito que a Yasmin Frazão ela foi muito pontual, né? Ela falou assim, mas você vai engramar o movimento totalmente errado. Então, você vai trabalhar com uma língua que não tem condição. O que você está fazendo com essa língua? Nada, enganando o paciente e a família, né? É bem isso. Eu já estou numa idade que eu posso falar, né? Então eu falo isso, porque engana a trouxa. Então, assim, não tem agora uma boa avaliação, essa é muito importante, né? Então, eu penso que o fonoaudiólogo ele tem que vir antes da cirurgia para fazer uma boa avaliação das funções, né? O que esse paciente consegue fazer, o que ele não consegue, porque nós trabalhamos, nós na área de motricidade orofacial, trabalhamos a partir da forma. Se a forma não está boa, o que que nós vamos fazer? Tem que deixar essa forma boa para a gente poder trabalhar. Agora, uma boa avaliação, ela é muito importante, né? Porque é esta avaliação que vai direcionar o que eu tenho que fazer depois no pós. Eu vou ter que trabalhar no quê? Na sucção, na deglutição, na mastigação, na fala, na respiração, o que que eu vou ter que trabalhar? E aí você organiza o seu plano terapêutico a partir de uma boa avaliação. Agora, se eu não fiz essa avaliação, eu vou ter que fazer no pós. O que que eu vou saber o que eu vou fazer no pós se eu não fiz essa avaliação antes? Então, ela é primordial antes do procedimento cirúrgico, sim, mas é a avaliação, não a terapia. Perfeito, perfeito. E às vezes até tem profissionais que encaminham, né? Olha, faz a terapia, né? E você É. tem que ir se posicionar. Não, eu não vou tratar, eu vou avaliar, né? Vai fazer o procedimento e depois, sim, se der tempo, a gente fala um pouquinho aqui, né, do que você acha de mais importante aí no trabalho pós-frenectomia. Tem uma outra pergunta da Graziele, que ela escreve: tenho mais uma dúvida. No caso do paciente chegar com trocas ou não possuir trocas, porém ter mau posicionamento de língua, já encaminha direto para frenectomia ou tenta tratar primeiro para tentar melhorar as trocas? Opa, tá, eu estou conseguindo baixar aqui. Ou, ou, desculpa. Encaminha direto para frenectomia ou tenta. A mensagem está indo para baixo, desculpa. Espera aí, eu tô lendo. Ou em Ou outro tenta. caso, posicionamento lingual primeiro. Outra Isso. questão, conseguindo bons resultados, é preciso fazer a frenectomia do mesmo jeito? Obrigada, Então, Roberta. vamos lá. Se o paciente chega com troca, troca não necessariamente está relacionada com a anquiloglossia, né? Porque o que mais está relacionado é distorção, não é troca. Pode ter troca? Pode, mas é bem menos, né? Pelo menos é o que os estudos mostram e o que a clínica, a prática clínica fala. O mau posicionamento da língua, se você tem que saber se é pela anquiloglossia mesmo. Normalmente, esses pacientes têm a língua baixa. Você não vai melhorar o posicionamento se eu tiver uma anquiloglossia. Não tem como, anatomicamente, você posicionar corretamente. Tá bom? Então, eu não sei se eu deixei claro. Porque como que você vai conseguir bons resultados se o paciente tem uma anquiloglossia? Não tem como. Anatomicamente, não tem como a língua ir lá e se acoplar ao palato, ok? Obrigada. A doutora Adriana Rau, ela pergunta: gostaria da sua opinião sobre: é sempre necessário realizar terapias em bebês pós-frenotomia ou apenas o movimento durante as mamadas já pode ser suficiente? Ai, Adriana, vou te matar. Porque as pessoas falam assim, ai, a Roberta fala que não precisa da terapia. É, não precisa mesmo. Eu não acredito nessa terapia. Aliás, isso é extremamente rechaçado na literatura, né, pelas grandes academias, que a gente não dá terapia. O que se faz é o manejo e adequar a sucção e a deglutição durante a amamentação.
Porém, o que a gente vê, e vai sair o estudo agora, a gente só está esperando a revista fazer os ajustes aí. A gente fez, junto com o professor Hilton, a Ana Paula, ela fez um estudo com ultrassonografia. Bebês que fizeram a cirurgia, o que acontece com o movimento da língua? E a amplitude de movimento para essa língua fazer os movimentos ondulatórios aumenta muito. E esses bebês, eles saem do padrão vertical de língua para o movimento ondulatório, natural, sem a gente precisar ficar manipulando. Né? Então, esse estudo veio para mostrar, viu? Isso acontece naturalmente. A gente não precisa ficar manipulando. E essas questões mesmo, até de massagem, né, e alongamento, vamos fazer massagem na ferida, isso não é do fonoaudiólogo. Isso o Conselho Federal de Fonoaudiologia já pôs um post, que a responsabilidade do reparo tecidual, da cicatrização, não é do fonoaudiólogo, é do cirurgião, não é do fonoaudiólogo. Então, isso precisa ficar muito claro para as pessoas. O que é do fonoaudiólogo? Pôr para mamar. Eu tenho um caso muito interessante, fui dar um treinamento só para cirurgiões, né? Então, o cirurgião fazia a cirurgia, o bebê vinha comigo e um grupo de cirurgiões ficava vendo o que eu fazia. Eu punha o bebê para mamar, né? Com ajustes, lógico, você tem que saber como que é pôr um bebê para mamar. E um dos cirurgiões chegou para mim e falou assim: viu, é só pôr o bebê para mamar? Então qualquer um consegue. Eu falei: verdade, doutor, ótimo. O próximo, o senhor vai pôr o bebê para mamar, ok? Pegou, fez a cirurgia. Eu falei: o bebê é todo seu, doutor, pode pôr ele para mamar. Vocês acham que ele conseguiu ou não? Óbvio que não. Ele ficou tão desesperado, eu falei: mas doutor, é só pôr para mamar. Ele ficou desesperado e saiu da sala, porque ele não conseguia pôr. Sabe por quê? Porque não é só pôr para mamar, é saber como é que põe para mamar e o que esse bebê tem que fazer, né? Então, esses ajustes, eu digo que o fonoaudiólogo sabe. Quem trabalha com sucção e deglutição durante a amamentação sabe, mas quem não trabalha não sabe, acha que é só colocar para mamar. Tem bebê que vai e põe, é que esse cirurgião teve o azar, né? Mas o universo conspira. Tem, bebê que você põe e ele sai sugando imediatamente após, lindamente, você não precisa fazer nada? Tem. Mas tem bebê que você precisa. Então não dá para falar 100%. Agora, terapia, não, né? Terapia, até porque os estudos que falam disso, eu até mostro muito nos meus cursos, são de baixíssima qualidade, cheio de viés, chegam a uma conclusão que os resultados não mostram e eles concluem por ideia deles, né? Então, quem só lê conclusão de estudo vai falar assim: nossa, funciona. E a hora que você vai ler o estudo, os resultados mostram uma coisa, a conclusão mostra outra, né? Então, isso também é muito sério. Agora, as massagens, isso está rechaçado na literatura, né? Então, que não se deve fazer. Adorei o que você fez com o cirurgião. Foi a melhor resposta. Uai, é só, né? Ele tem que saber que existe toda uma técnica e um conhecimento por trás, né? É que para eles é a coisa mais natural é achar que o bebê vai mamar bem, né? Excelente. A Adriana e a Graziele agradecem a sua resposta. E agora eu tenho uma pessoa que eu não sei qual que é o nome, que está aqui, Samsung. Após cirurgia do frênulo, o cliente de 12 anos apresenta a língua baixa e distorções no fonema S. Como proceder? Começou terapia. Na verdade, você tem que fazer a terapia tradicional, não é porque ele fez a cirurgia que você vai mudar a sua terapia. É a terapia tradicional de adequação da distorção, tem que ver que tipo de distorção do SAM que ele tem, porque é N possibilidades, por isso que é difícil a gente comprovar muitas coisas em relação às distorções, porque elas não são iguais, né? Então você tem que ver que ajustes que essa língua está fazendo
e criar estratégias para que esse som não seja produzido da forma como ele está sendo produzido, né? E o fato da língua baixa, você tem que posicionar a língua como que é da própria terapia, não muda. Terapia tradicional da motricidade. Alguém compartilhou alguma coisa. Ah, é Vanil. É, ela tem que Alguém interromper. compartilhando. É, não deu para ver. Vanilze, você compartilhou a sua tela. Sua É tela, só. é. É, isso. Isso, voltou. Pronto. Muito bem. E Roberta, estamos finalizando aqui. A gente tinha programado uma horinha de bate-papo. E você gostaria de comentar sobre os princípios dessa terapia pós-frenectomia, porque também envolve muitos mitos, né, de mobilidade, hiperextensão. O que que os estudos mais atuais direcionam, né, no sentido da terapia pós-frenectomia? O que é importante a gente saber? Que a gente não pode nem fazer exercícios de força nem de estiramento. Isso é importante. Para nenhuma cirurgia, né? Nem de força, nem de estiramento. Então, o ideal em termos de terapia é trabalhar nas funções. Eu posso trabalhar a mobilidade da língua sem muito estiramento. Eu gosto sempre de usar a língua como guia. Guia de abertura de boca, eu vejo até onde o paciente vai conseguindo e a gente vai aumentando isso, sem muita força, sem muito estiramento. Essa é a base que a gente tem que pensar quando a gente faz terapia pós-cirurgia. Identificar as distorções e trabalhar a partir da distorção daquele paciente, porque não é igual do outro paciente, né? Por isso eu tenho que saber como é que o som é produzido, o som correto é produzido, a gente tem que saber, porque a gente tem que ensinar o paciente como esse som tem que ser produzido e como ele está fazendo. Para mim, eu penso que eu não consigo mais conceber uma terapia que não seja filmada, gravada e mostrada para o paciente, né? Eu acho que a gente evoluiu muito nessas questões. Só o espelho não resolve, né? O paciente tem que ver em câmera lenta, tem que saber o que está acontecendo, né? Então, eu acho que a gente tem, e não tem a desculpa, eu não tenho filmadora, não, qualquer celular hoje filma bem, né? Hoje a gente tem programinhas no celular, tudo bem que eu não gosto do celular para mostrar, eu gosto de tela grande para mostrar para o paciente tudo o que está acontecendo, né? O paciente tem que saber o que está acontecendo, porque se ele não souber, ele não muda. Então, eu acho que essa é a base da terapia. Perfeito, muito, muito obrigada. Tinha